No deserto vejo passos de um sonhador. Suas lágrimas desenham marcas pelo chão. É assim que se constrói um grande campeão. Muitas vezes ele passa por lindos caminhos, outras vezes os espinhos tentam impedir. Você pode estar passando por dificuldades, mas a luta não vai fazer você desistir. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rosas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. Com certeza a vitória vem. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rosas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. Com certeza a vitória vem. Circunstâncias e momentos não são a favor. No deserto vejo passos de um sonhador. Suas lágrimas desenham marcas pelo chão. É assim que se constrói um grande campeão. Muitas vezes ele passa por lindos caminhos, outras vezes os espinhos tentam impedir. Você pode estar passando por dificuldades, mas a luta não vai fazer você desistir. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rosas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. Com certeza a vitória vem. Ao ver a biografia de um vencedor, no caminho existem rosas e espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. Com certeza a vitória vem. Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56, muito boa tarde, não, uma ótima noite para você nesta quarta-feira abençoado por nosso Deus Todo-Poderoso. Exatamente, a partir de agora você está no melhor programa do sistema de rádio via cabo, exatamente em conexão com a Rádio Fonte, lá de Central Carapina, com a Rádio Cultura de Jardim Carapina, com a Rádio Educadora Talentos, lá do bairro Palmeiras, e também com o Estúdio 2 da Rádio Popular em Planalto Serrano. A todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo lá em Balneário de Carapebus, através do Estúdio 3 da Rádio Popular, e com grande alegria e satisfação, estamos aqui, que Deus permitiu mais uma vez para nós estarmos aqui para apresentar o programa Falando de Jesus, hoje sobre a responsabilidade do pastor Heber, que já está presente no estúdio da Rádio Popular, junto com o pastor Ismael, para trazer mais uma belíssima, para trazer mais uma abençoada de uma mensagem que Deus quer falar para o meu e para o seu coração. São 17h57, não vai dar tempo para saudar todas as comunidades, mas desde já eu quero agradecer a você e convidar você a partir deste momento a emprestar o teu ouvido, emprestar exatamente o teu ouvido para ouvir o que Deus quer falar para o seu coração. Emprestando o seu ouvido, você abre o seu coração para que as palavras do Senhor possam entrar, exatamente fazer morada dentro dele, ok? São 17h58, quero mandar um abraço para o meu amigo Edmar Barbosa, lá do bairro Palmeiras, da Rádio Educadora Talentos, ao meu amigo Graucio Santos, lá do Estúdio 3 da Rádio Popular, e o meu amigo Heraldo Santana, do Estúdio... Aliás, ao contrário, hein? Estúdio 2 é Graucio, né? Estúdio 3 é Heraldo. Sempre está cruzando um com o outro, né? Quero mandar um abraço também ao meu amigo Yuri, meu amigo Leandro, lá em Central Carapina. Hoje nós estivemos fazendo uma manutenção lá, para que você agora possa ouvir exatamente 100% a programação do programa Falando de Jesus, desta quarta-feira, dia 20 de maio do ano de 2015. Quero pedir desculpas às comunidades aqui do bairro de Taquarão, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Colina de Laranjeiras, Chico City. Nós tivemos um problema operacional, né? Nós tivemos um erro operacional. Hoje nós preparamos toda a programação da Rádio Popular para transmitir aqui para o bairro local, na Estúdio Central, mas nós esquecemos de ligar o cabo que joga o som para a rua e também para a rádio online. Então errar é humano, e pedir perdão e pedir desculpas faz nós se tornarmos melhor e faz nós se tornar bem.
O mais importante é quando nós errarmos, em primeiro lugar, pedir perdão a Deus e depois àquele que nós erramos com Ele. Assim nós vivemos bem, assim nós vivemos em paz, assim nós vivemos a nossa vida, ok? Então, durante o dia todinho, a rádio não teve problema grave, mas nós esquecemos de ligar um cabo e aí nós ficamos fora do ar, né? A pena, né? Para muitos foi a pena, para outros pensou que a rádio estava de feriado. Mas o mais importante, se você pensou que a rádio estava fora do ar, Jesus colocou ela no ar para você assistir o programa Falando de Jesus. Você pode ouvir pelo site da Rádio Popular, www.radiopopular.net.br, ou você pode também nos assistir ao vivo, aí na sua casa, exatamente, aí tô comendo uma pipoca, tomando um refrigerante, sentadinho na poltrona, exatamente ouvir a palavra que Deus trouxe do coração do pastor Heber para falar hoje no nosso coração, tá certo? Ok? E você que está na praça, você que está caminhando, você que está no comércio, você que está em qualquer lugar, então vá com Deus. E você está chegando de qualquer lugar, chegue com Deus. E se você estiver caminhando e a palavra de Deus exatamente já estiver, o programa já tiver começado, para no lugarzinho e presta teu ouvido, que quem sabe que Deus vai trazer uma grande bênção para a sua vida, ok? Agora na Serra são 18 horas e 18 horas, está na hora da oração do Pai. E esse sim, a Ele sim, toda a honra e toda a glória, agradecendo por mais um dia de trabalho, por mais um dia de alegria, de tristeza, de dificuldade e de todas as bondades, porque o Senhor é o dono de tudo e de todos nós. A todos vocês, uma ótima noite e daqui a pouquinho, não saia daí, daqui a pouquinho tem um programa Falando de Jesus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai,
seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Cumprimento os irmãos nessa noite, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E também você, ouvinte, que está ao alcance desse receptor, que Deus possa estar te abençoando a tua vida. E com o meu saudoso boa noite a todos. Nessa noite, Deus colocou no meu coração uma mensagem que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim. Sobre ti enviarei, sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo teus caminhos. Farei cair sobre ti todas as más abominações. Amém?
Irmãos, essa palavra é uma palavra escatológica, mas é uma palavra ao qual há mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos, que Deus revelou essa palavra ao profeta Ezequiel, que é uma palavra escatológica, que é uma palavra para as coisas futuras, coisas que iriam acontecer no futuro. É coisas que hoje nós já estamos vendo acontecer. Né? Porque quando Noé construiu a arca, naquela época, naquele tempo, não chovia, a terra não tinha chuva de cima para baixo. Deus mandava simplesmente um sereno para regrar a raiz das plantas. E aquele povo daquela época, eles nunca tinham visto cair chuva de cima para baixo. E quando eles viram Noé construindo aquela arca, aquele barco imenso, eles começaram a questionar com Noé por que ele estava fazendo aquele barco. E Noé falava para eles: eu estou construindo esse barco porque Deus me ordenou, Deus mandou que eu fizesse esse barco, porque Ele vai abrir as portas e as comportas do céu, e vai chover que vai inundar toda a terra. Vai inundar toda a terra. Mas aquele povo não deram crédito. Por quê? Eles nunca tinham visto chover de cima para baixo. E quando nós pregamos hoje e dizemos que Jesus está voltando, que Jesus vem buscar a sua igreja, que tudo terá fim, tem muitos que não dão crédito, então nos chama de louco, de doidos. Por quê? Porque Jesus disse, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. Aquilo que era pecado no passado, hoje, nos dias de hoje, já não é mais pecado. Hoje, nós vemos a quantidade de até mesmo servos de Deus se apostando-se da fé, se afastando de Deus, não dando mais crédito à palavra do Senhor. Tem uns que larga Deus e vai fazer a vontade do mundo. Por quê? Porque ele não está alicerçado na palavra, ele já não está mais dando crédito à palavra. Tem uns que dizem, ainda tem a coragem de dizer que há mais de 2.000 anos que eles iam falar que Jesus está voltando, e Jesus não vem. E com isso, eles vão praticando aquilo que o anticristo quer que eles pratiquem. A palavra já disse, é anticristo, é o que vai vir primeiro, é o que vai enganar muitos, é o que vai confundir a muitos. Igual nós vemos nos dias de hoje, nunca se viu uma raça de coração tão duro igual nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que querem o evangelho fácil, aquele evangelho que faz de conta, aquele evangelho que eu quero servir a Deus da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Jesus disse, vinde a mim como estais, que eu vos aliviarei. Eu não sei como está a tua vida, mas Jesus te chama da maneira que você está. Do jeito que você se encontra nessa tarde, Ele te chama. Ele te chama. Enquanto que nós não dermos crédito à palavra dele, nós estamos trabalhando contra ele. Nós estamos fazendo a vontade do inimigo de Deus. Nós estamos preparando o campo para o anticristo. Quantos se apostaram da fé? Quantos estão pregando o evangelho de facilidade? O evangelho que você vem e aceita Jesus, que Jesus vai te dar uma casa, que Jesus vai te dar um carro, que Jesus vai te dar você uma vida de mordomia aqui na terra. Nós estamos aqui nessa terra, nós temos que crer e confiar que Ele nos levantou como o sal da terra. Sal é para temperar, ele não é para salgar e nem para deixar sem temperar. Temos que sermos nivelados. Não podemos ser a mais e nem a menos. E Deus já usava ali, já dava essa revelação para o profeta Ezequiel, que o fim vem e vem aos 4 cantos da terra. É momento de nós começarmos a refletir, porque quando ouvimos falar de terremoto, igual nós vimos agora recentemente, terremoto no Nepal, nós vimos ali a erupção do vulcão no Chile,
Nós temos visto que a natureza, a gente já não sabe mais quando é verão, quando é inverno. As estações estão todas trocadas, já não tem mais estação certa. Num lugar chove demais, no outro chove de menos. Isso tudo é os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o ser humano vale menos que um cachorro. Se você matar um cachorro, você vai preso. Se você matar qualquer um ser humano, é a mesma coisa que nada. Você entra por uma porta e sai pela outra. Isso é porque o amor de muitos estão se esfriando. Isso é porque, com aumentada iniquidade, nós vamos nos afastando cada vez mais da presença do Senhor. Nós vamos distanciando cada vez mais de Deus. E com isso o inimigo das nossas almas ele vai ganhando campo. Ele vai colocando na cabeça do homem que o homem pode casar com outro homem, que o importante é o amor. Ele coloca na cabeça de uma mulher que a mulher pode casar com a outra mulher, que o importante é o amor. E com isso, o tempo vai passando. Se você não tiver alicerçado na palavra, na verdade, você se esfria espiritualmente. Mas eu creio em nome de Jesus, que ainda há muitos joelhos que não se dobraram e nem estão com conformidade a esse mundo pecaminoso. Ainda tem muitos que ainda têm coragem de pregar a verdade. Porque Jesus disse, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade que está na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque no mundo ainda tem muitos falsos profetas e cada dia levanta mais. Porque o homem hoje está mais preocupado é com a sua conta bancária, em ter carros novos, em ter apartamentos, ter jatinhos, ter fazenda, ter gado. Não está preocupado com as ovelhas do Senhor, está simplesmente preocupado com a lã e a gordura das ovelhas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio e morreu para que nós possamos ter uma vida em abundância. João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo esses momentos do fim. Um momento ao qual o mundo está sendo preparado pela vinda do anticristo, ao qual ele irá se levantar, ao qual nós temos visto a União Europeia, já se fala em ecumenismo. Ecumenismo é uma só religião. Já se fala numa moeda única. Já se fala num só governo. Esse único só governo do mundo todo será o anticristo. Nós temos que estarmos alerta, nós temos que estarmos todo dia meditando na palavra para que nós não venhamos ser confundidos, para que nós não venhamos sermos enganados. Não olhe para a sua adversidade. Olha para Cristo na cruz. Ele não veio aqui, passou por tudo que nós passamos. Fez aquele sacrifício todo para que nós possamos ter uma vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida de qualquer maneira, não é uma vida de qualquer jeito, não. É uma vida onde você está alicerçado. Pode vir o que for, pode vir o vento que for, que você tem uma base. A sua base é uma base sólida, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que se renova a todo instante, a todo dia, a toda hora. E Ele é um Deus de hoje. Ele é um Deus de amanhã, Ele não é Deus de passado. O diabo, ele te aponta, te acusa, faz você lembrar do seu passado, lembrar o que você era. Mas o nosso Deus é um Deus de presente, é um Deus de futuro. Ele é um Deus de hoje, é um Deus de amanhã. Simplesmente, basta você dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, abrir o teu coração. Tem uma porta. Essa porta tem uma chave, essa chave só você pode usá-la para abrir essa porta, que é a porta do teu coração. Jesus está vindo buscar uma igreja que Ele comprou com alto preço, que Ele pagou um valor caríssimo com sangue puro carmesim. Você é importante para Deus. Mesmo que o diabo levante e use os adeptos dele para falar para você que você não vai conseguir, que você já não tem mais jeito,
que a sua vida já está perdida, que você já está morto. Mas a última palavra é do Senhor, a última palavra é dele. E Deus, Ele preparou este momento para você que está aí agora, me ouvindo. Ele está falando com você. Ele está falando com você. Ele está falando com você, que a última palavra é dele. E só Ele pode transformar, só Ele pode mudar a tua vida. Aquilo que você tem projetado, aquilo que você tem feito, procurado de você mesmo, você não vai conseguir. A única maneira, a única solução é você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar nessa noite, nessa tarde. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele é educado. Para ele entrar, ele bate primeiro na porta. Ele está batendo na porta do teu coração. Porque esse mundo jaz do maligno. Por muito menos, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E nós estamos vivendo época pior do que os sodomistas. Época que tudo pode, já ninguém mais teme a Deus, ninguém mais teme ao pecado. Época a qual nós estamos mais preocupados com a vontade da carne. Mas Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Já Satanás não. Ele chega na porta, ele vai quebrando, ele vai arrebentando tudo, ele vai estourando. Porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E você é um privilegiado, porque Deus está nos concedendo essa oportunidade para você estar ouvindo a verdade. Para você estar ouvindo uma verdade que Noé pregou para aquele povo na época dele. 100 anos construindo aquela arca, 100 anos aquele povo zombando dele, e 100 anos Noé ali falando para aquele povo se consertar, para aquele povo olhar para o céu, que tem um Criador do céu e da terra, que tem muitos ateus que diz que nós somos filhos da mãe natureza. Nós somos filhos do Criador da natureza, do Criador de tudo que há na terra, que há no universo, e esse tudo é Deus. É Ele que criou tudo. Arabado, garabachuri, andarabacantarabacuravanaба, chicanamacantarabachai. Deus nessa noite, Ele está tirando, Ele está lavando corações que estavam como se fosse numa vasilha de leite mal lavada. Você que estava já abatido com a sua fé, Deus, nessa noite, Ele está renovando a tua fé. Você que antes caminhava, fazia a vontade de Deus, hoje se encontra no mundo das drogas, se encontra sendo escravizado por Satanás. O Senhor te chamou por cabeça, Ele não te chamou por cauda. E nessa noite, Ele está falando com você. Se você partir da maneira que você se encontra, você sabe para onde você vai. Só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Não estamos mais em tempo de estarmos brincando de ser crente, brincando de sermos servo de Deus. Nós somos chamados para fazermos a diferença, para sermos luz desse mundo de trevas. Porque o fim vem aos 4 cantos da terra. Deus é um Deus que tem projeto melhor para nós. Que a nossa morada é uma morada celestial, nós estamos nessa terra de passagem, porque Jesus disse para os discípulos, eu vou para o Pai e vou lhe construir morada. Imagina o que Deus tem construído para nós, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que os olhos não viu, e nem chegou ao coração, e nem chegou à mente do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Imagine o quanto Deus nos ama. Tem mais de 2000 anos que Jesus está lá em cima, preparando morada para nós, a quem Ele nos ama. Deus nos ama tanto que deu o próprio Filho dele para vir morrer por nós. Porque Ele tem um projeto para nós melhor, lá na cidade celestial, a Nova Jerusalém. O profeta Oséias escreve lá no livro dele, Oséias 4, versículo 6, o meu povo está se perecendo porque falta o conhecimento.
Tem muito que está fazendo a coisa errada, tá? Em vez de estar adorando a Deus, está adorando imagem de escultura, porque falta o conhecimento da palavra, que nós devemos adorar simplesmente só um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Por falta de conhecimento, tem muitos que estão adorando o homem, está seguindo falsos profetas, porque não tem o conhecimento da palavra. E nós já estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Nós somos a última geração na face dessa terra. A última geração. Nós já estamos no suar das trombetas. Eu creio que Jesus já está com a mão da maçaneta para vir buscar a sua igreja. A igreja não é feita de tijolo, não é aquele templo lá não, que o nosso Deus ele não habita dentro de 4 paredes. A igreja que o Senhor Jesus vem buscar é uma igreja viva, porque Ele habita dentro de nós, nós somos o templo do Espírito Santo, porque quando Ele fez o homem, Ele pegou um barro e soprou o teu Espírito no homem, naquele barro. Do barro voltaremos, mas nossa alma subirá. E naquele dia do arrebatamento, aqueles que descansam a terra terá que devolver todos aqueles que ela comeu. Aqueles barros vão retornar, vão ter um corpo incorruptível. Oh, maravilha! Você que está ouvindo essa palavra nessa noite, medite bem o quanto Deus te ama. Medite bem nos projetos que Deus tem para você. Tem mais de 2000 anos que Jesus está lá em cima nos preparando morada. Deus construiu tudo que há no mundo. Em 6 dias, no 7º ele descansou. Imagine como será essa morada celestial. Pisaremos em ouro. Imagino eu que os meus benfeitos serão de cristal, serão de brilhantes. Teremos uma casa ao qual não teremos que pagar energia, porque ela será iluminada pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, rabacanta, rabachuri, andarabacai. Vale a pena, irmão. Vale a pena sofrermos, mas sofrermos com Cristo. Enquanto tem muitos que estão sendo escravos de Satanás. Satanás tem escravizado na cachaça, tem escravizado nas drogas, tem escravizado na vida inescruciosa do pecado. Quantos e quantos o diabo não tem escravizado, pôr na cabeça do homem que ele pode ser mulher. A gente passa pela essa beira da BR, a gente vê ali, quantos e quantos não estão sendo escravizados, enganados pelo diabo. E quantas mulheres também não estão sendo escravizadas pelo diabo. O diabo põe na cabeça dela que ela pode ser homem. Aonde 2 homens vai procriar? Se Deus fez o homem e a mulher e colocou lá no paraíso, ele colocou lá, foi Adão e Eva, não Adão e Ivo, não. Para procriar e encher a terra. Coloca lá 2 homens lá, faz eles procriar. É ilusão, é coisa de Satanás. Não estamos mais em tempo de deixar entrar o pecado, ficar com medo de pregar a verdade, com medo de perseguição, porque no mundo teremos aflição. Jesus disse, no mundo eu tive aflição e venci o mundo, não vai ser diferente com nós não. Esse evangelho é um evangelho vivo e verdadeiro, ele tem que ser pregado. Tem que ser pregada a verdade. Mesmo que nós venhamos perder nossas cabeças, igual nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo decepados, mas eles não estão negando a Cristo. Porque o anticristo quer que nós venhamos a negar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer que nós venhamos renunciar à verdade. Porque quando não conhecemos a verdade, nós somos enganados facilmente. É igual a mentira, o diabo é o pai da mentira. Tem muitos que renunciam à verdade para viver de ilusão, para viver da mentira. Essa é uma palavra que vem para tirar as escamas dos teus olhos, para tirar a cera do teu ouvido. Querendo ou não querendo, você vai estar ouvindo a verdade. Que o fim vem aos 4 cantos da terra.
E Jesus não quer que ninguém se perca. Ele não quer que aquele sacrifício que ele fez seja um sacrifício em vão. E nós temos que aproveitarmos o tempo da graça. A graça quer dizer favor não merecido. Que nós não merecíamos sermos salvos, porque Jesus não veio para morrer por nós. Ele veio para salvar os judeus. E os judeus, por falta de conhecimento, o mataram e nos deram essa oportunidade de vivermos pela graça. Porque eles estão esperando Cristo ainda voltar. Eles esperam vir um Cristo que venha montado num cavalo branco, que venha para batalhar por eles. Mas esse Cristo, quando voltar da segunda vez, ao qual nós já éramos comparados como jambuzeiros bravos, cheios de espinho, que nós não tínhamos fruto, não dávamos fruto nenhum. Jesus Cristo veio, quando os judeus os rejeitou, ele fez, mediante aquele sangue que derramou lá na cruz do Calvário, ele fez um enxerto na minha vida e na sua vida, para que nós possamos hoje termos direito à salvação. Foi feito um enxerto da ramagem. Arabacantarabachuri andabacai. Da oliveira verdadeira. Numa árvore que nada valia, que era jambuzeiros bravo, cheio de espinho. E com aquele enxerto, esse jambuzeiro passou a dar fruto. E fruto com abundância. Veja o quanto Deus nos amou. Veja o quanto Jesus nos ama. E nessa noite, não importa a forma que você se encontra, não importa onde você se encontra. Neste momento eu vou estar orando por você. Coloca a mão no teu coração. Se você não puder colocar no coração, coloca a mão na tua cabeça. Você que está aí deitado no leito, que está me acompanhando online, põe agora a mão sobre a tua enfermidade. Porque eu sirvo um Deus que curou no passado. Um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó, um Deus que fez milagre no passado. Ele é o mesmo Deus que faz milagre no dia de hoje. Basta simplesmente você crer. Você crer e confiar. Que além de ele fazer o milagre, ele ainda vai entrar com um projeto, um plano de salvação que ele tem na tua vida, porque a obra dele é completa. Ele é um Deus vivo. Coloca que eu vou estar orando, que eu já estou com o tempo estourado. Senhor Deus, Pai, eu peço, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro confiando e crendo que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe também. Visita agora, Senhor, essa mulher, que ela está, meu Pai, com essa infecção urinária que está aí, meu Deus, mas não está aguentando de dor. Que o Senhor possa agora estar tocando nela e repreendendo essa enfermidade em nome de Jesus, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o cirurgião dos cirurgiões. Que o Senhor possa, Senhor, estar operando, fazendo essa cirurgia espiritual nessa vida, meu Pai. Vai repreendendo, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, agora a todos os espíritos de enfermidade. Que o Senhor vá agora, Senhor, dando ordem que eles vão batendo em retirada. Visita agora, Senhor, esse jovem que se encontra encostado nesse esporte, nessa boca de fumo aí agora, Pai. Vai entrando, meu Pai, com o plano de salvação nessa vida. Essa vida ao qual Satanás já armou para decepá-la ainda essa semana. Que o Senhor possa, Senhor, estar dando a esse jovem mais esse livramento. É você mesmo, jovem, que eu estou falando é com você. É com você mesmo que se encontra aí nessa boca de fumo. Em Central Carapina aí. É você mesmo. Deus está te dando você mais uma oportunidade hoje. Senhor, toma essas vidas, meu Pai, todas que estão ao alcance desse receptor. Que o Senhor possa, Senhor, estar tomando elas nas tuas mãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Eu sou o pastor Heber, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Restauração. Nós nos encontramos aqui no bairro da Serra, a cidade da Serra, bairro Colina de Laranjeira, BR-101.
Nós estamos em cima da casa de ração Mundo Animal. Se você quer ouvir uma palavra, quer ouvir Deus falar com você mediante a palavra dele, porque lá desce o homem para que possa crescer e ser exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos você lá, em nome de Jesus. Sexta-feira estamos com a campanha, o 16º degrau da minha exaltação. Você chegar até no templo, você vai subir 16 degraus. E cada um degrau tem um tema. E eu peço você, vai estar nos fazendo uma visita, que Deus vai estar entrando com a providência na tua vida, uma providência especial. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Rádio Popular, agora são 18 horas e 35 minutos, 18 e 35. E aí foi a mensagem que o pastor Herbert trouxe para nós nesta quarta-feira, exatamente dia 20 de maio do ano de 2015. Que Deus possa abençoar a todos, independente da sua classe, independente da sua cor, independente do que você esteja fazendo ou que você vai fazer. Deus sempre tem uma bênção, Deus sempre tem uma obra, Deus sempre tem algo a nos dizer. E assim Deus quis, e assim é proferido, e assim é ditado. Deus trouxe a mensagem usando o pastor Herbert hoje, nesta quarta-feira. Eu gostaria só que se o pastor pudesse... Pastor, por favor. Por favor. Que o pastor permitisse, antes de nós fechar a nossa programação... Se pudesse, se permita, do comentário em cima da mensagem que o pastor trouxe, que o pastor falou sobre que o fim está próximo dos está vindo dos 4 tempos. Exatamente, dos 4 cantos da terra. Mas eu queria falar com o pastor que nós mesmos não sabemos agradecer a Deus pela chuva, nós mesmos não sabemos agradecer a Deus pelo sol, nós mesmos sabemos agradecer a Deus pelo frio ou pelo calor. Por que eu digo isso? Porque nós somos ingratos com Deus, porque quando Deus manda a chuva, e a chuva cessa e o sol aparece, a primeira coisa que as pessoas falam, ela ofende a Deus. Ela fala, que tempo doido. Mas ela está exatamente esquecendo que o tempo é de Deus. A chuva cai no dia e na hora que Deus quer. Não adianta os meteorologistas, não adianta ninguém falar. Mas quando Deus fala assim, você falou, mas eu vou mudar o que você falou, envergonha. Então Deus deu inteligência, deu capacidade ao homem para mais ou menos analisar. Mas Deus tem mostrado para o homem que ele que tem o controle de tudo. A última palavra é dele. Então, como o pastor falou sobre os fins estão próximos, realmente. No Brasil está acontecendo coisas que as pessoas jamais poderiam imaginar que ia acontecer. Tremor, tempo, isso e aquilo. Então quer dizer, não, estou dizendo que achava que o Brasil era o privilegiado. Como fala, Deus é brasileiro, Deus é do mundo todo, porque Ele exatamente se faz presente em todos os lugares. As pessoas que não sabem exatamente agradecer a Deus. Se você tiver um pão para comer, agradeça a Deus. Se você tiver um filé mignon, agradece a Deus. Se você tiver dinheiro, agradece a Deus. Se você não tiver, Deus ora a Deus para Deus te dar um trabalho para você conseguir. Então, realmente, a nossa ingratidão por Deus é tanto, mas pela misericórdia do seu Filho, nós ainda estamos aqui. Creio e acredito nisso. Muitas coisas têm acontecido na nossa sociedade e Deus está revelando ao mundo que nada fica por baixo do tapete. Nada fica impune. Roubaram. A gente fala que roubaram porque a partir do momento que você
põe algo que não é seu, você está roubando. Como tem acontecido as revelações. Deus está revelando para o mundo que aquilo que eles achavam que ninguém ia descobrir, mas o Deus mostra. E Deus está mostrando que a mentira, ela não tem vez diante dele. Ele revela a verdade. Então, às vezes é muito gostoso quando nós erramos, como nós fizemos no programa. Perdão, erramos, vivemos fora. É gostoso, a gente se sente leve. Mas é ruim quando nós somos covardes, que nós erramos e não aceitamos o nosso erro. E jogamos baixo do tapete e botamos, às vezes, culpa em outras pessoas. Quero agradecer o pastor Herbert, está entendendo? Foi uma mensagem diferenciada, ok? Até direcionada. Na primeira vez de um ano que o programa Falando de Jesus vai fazer, que um pastor, né, Deus usou o Espírito Santo, Deus falou da forma. E nós não estamos aqui para falar para o pastor, o mensageiro, qualquer pessoa. Não pode falar isso. Não pode falar. Porque nós convidamos as pessoas para falar de Jesus. E aquilo que Deus quer usar da forma decente, honesta, pura e verdadeira, vai ser falado. Porque a intenção do programa Falando de Jesus não é pregar a igreja, é falar de Jesus. A intenção do programa é que as pessoas realmente elas possam ter um desígnio, elas podem escolher um caminho, mas que seja um caminho bom. E essa é a intenção do programa. Então, que Deus possa abençoar o pastor Herbert, o pastor Ismael, que estão presentes, ok? Por essa rica palavra que trouxe, dessa revelação, primeira vez, inclusive a própria línguas, que o primeiro pastor que estava falando em línguas aqui, né? Então, eu não entendo, né? Então, um pastor que sabe que ele falou em línguas, é ele que entende, tá certo? Agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Quero agradecer a você por ter emprestado o seu ouvido, para que você que abriu o seu coração, que amanhã você possa estar conosco mais uma vez, amanhã no programa Falando de Jesus, a partir das 17 horas e 45 minutos. Eu acho que nós começamos com louvor, começamos preparando o seu espírito. Nós começamos o programa tocando louvor, para as pessoas a preparar o seu ouvido, para exatamente abrir o coração espiritualmente para ouvir a mensagem. Tá certo? Quero agradecer ao pastor, mais uma vez, pastor Ismael. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, se Ele permitir. Se Ele permitir, nós vamos estar aqui. Como o pastor aqui, teve um pastor, acho que foi ontem, foi ontem, me falou. Eu posso estar falando agora, mas Jesus voltar, eu estou pronto, estou preparado, mas... Então, estão querendo que você se prepare. Se você se preparar, está tudo bem. A todos vocês, uma ótima noite. E neste momento entra exatamente a nossa vinheta, desfazendo as nossas conexões. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.